Fala galera, depois de quase um ano, né, sem vídeos aqui no canal, tô aqui de volta até para dar um recadinho, né, falar um pouco sobre as coisas novas que eu aprendi, como é que foi a minha jornada, né, de aprendizado, tanto na minha profissão como na vida mesmo, algumas conclusões que eu cheguei. E a conclusão principal, já antecipando, é que eu tive uma ressignificação de propósito. E quando eu digo propósito, eu não digo só propósito profissional, eu digo propósito de vida, propósito geral. Pois, até fazendo um desabafo aqui, né, desde a minha carreira, do início da minha carreira, nesses 7, 8 anos aí lecionando, desde quando eu estagiava, eu sempre me senti muito confortável naquele ambiente, sabe? Dando minhas aulas, o carinho dos meus alunos, sempre achei algo muito bom, sempre achei algo muito caloroso, muito gratificante. Mas mesmo tendo tudo aquilo, aquele carinho, aquele amor, fazendo aquilo que eu amo, que é ensinar o pouco que eu sei, eu senti um vazio muito grande. E aí eu comecei a olhar para as outras áreas da minha vida, né? Vou fazer 26 anos agora em julho, né, de 2026. E eu fico me perguntando, será que eu estou feliz? Poxa, eu tenho tudo que um homem, assim, de um jovem adulto gostaria de ter. Eu tenho meu carrinho, eu tenho meu apartamento, tenho familiares que me amam, tenho alunos que me amam, mas eu estou feliz? E a resposta era não. E eu descobri o motivo de tudo isso. E engraçado que depois de pensar bastante, o vazio que eu vinha sentindo há muito tempo não pode ser preenchido por conquistas, não pode ser preenchido por pessoas, nem por relacionamentos. Eu tive tudo que uma pessoa poderia querer, carro, mulheres, tudo que uma pessoa da minha idade iria querer. E sou muito grato por tudo, mas o vazio que eu senti era um vazio espiritual. Isso condiz muito, vai de encontro com toda a minha área de atuação, que é a ciência, né? Que lá a gente basicamente renega a fé e foca em fatos, em coisas que a gente pode acreditar. E talvez por isso, não estou justificando, eu tenha me afastado, eu tenho deixado de trabalhar esse meu lado espiritual. E isso é um erro. Eu deixo até para vocês, alunos, os poucos alunos que talvez estejam me assistindo aqui, nunca se afastem, pessoal, do lado espiritual. Eu não vou dizer qual é esse lado espiritual, se é Jesus Cristo, se é Buda, o que seja, que sei quem tem que achar o caminho é você. Mas o meu ponto é, se você não trabalha o espírito, não tem como você fortalecer a mente. Se você não trabalha o seu espírito, não tem como você fortalecer o físico. Não tem como você se sentir bem. Você sempre vai sentir aquele sentimento de solidão, aquele sentimento de tristeza, independente das conquistas. Você pode ter tudo. Uma curiosidade interessante, um paralelo interessante que a gente pode até fazer em relação a isso, é em como pessoas milionárias, né, comediantes milionários como o próprio Whindersson Nunes, que tem tudo do bom e do melhor, jogadores famosos, né, atletas famosos, tem, né, esse grande pico de depressão ao longo da carreira, ao longo da vida, não se sentem completos. E o motivo, pelo menos na minha opinião, é a falta disso aqui, ó, sabedoria, conhecimento espiritual, que no meu caso é a Bíblia, mas para vocês pode ser outra coisa. É vocês que têm que buscar isso. Então não se afastem, alimentem o lado espiritual, tal como vocês alimentam as metas desse mundo, quer ser rico, quer ser bem-sucedido, quer conquistar coisas. Porque, pessoal, sem isso aqui, sem energia espiritual, sem um propósito espiritual, é tudo muito triste, é tudo muito vazio. Então, que fica uma lição para vocês. Eu estou ressignificando a minha vida, reafirmando o meu propósito, tanto profissional como de vida mesmo. Sem Deus, a gente não é nada, a gente não vive para nada. Eu tentei negar muito tempo na minha busca por Deus. Até certo ponto, até cheguei a, não vou dizer zombar, mas a deixar de acreditar, sabe? Até por influência da minha própria área, que é a ciência. Mas há uma beleza tão natural nas obras de Deus, tanto na natureza como na complexidade que é a vida, que é a área que eu estudo, biologia. É um negócio muito bonito. E quando a gente se aproxima e tenta buscar esse conhecimento, essa fonte espiritual de novo, é um negócio muito lindo, é um negócio muito poético. Então que fica a lição, não só para vocês, mas como para mim também. Nunca se afaste daquilo que pode melhorar nossas vidas. Eu vou até ler um livrinho aqui, que eu tenho, que é uma coletânea de sabedorias, momentos de trechos bíblicos mais adaptados, né? Olha que bacana. Quando você se sentir sozinho, você se sentir triste, isso vale até para mim mesmo, não só para vocês alunos, lembra desse vídeo, lembra dessa frase, olha que bacana. Não se queixe de abandono, ninguém está abandonado pelo Pai. Se notar que está só, que ninguém o procura, faça o inverso, procure você alguém que precise de sua ajuda. Visite os lares pobres, as crianças necessitadas, os corações famintos do seu caminho. Derrame seu coração afetuoso no seio daqueles que sofrem e jamais se sentirá abandonado. Então essa energia canalizada, essa bondade, essa vontade de fazer alguma coisa, que no caso é o meu propósito, que é educar. Eu sempre soube que meu propósito é educar, não sei porquê, mas Deus me concedeu, não sei, esse dom, essa habilidade. Eu não quero ser pretencioso, mas esse é o meu propósito. Transformar vocês, essa próxima geração, em pessoas melhores do que eu, pessoas que não vão sofrer o que eu estou sofrendo às vezes, e que vão ser melhor que eu em todos os sentidos, moral, intelectual, porque vocês identificarão todo o futuro da nação e do mundo, né? Então é bacana que vocês me superem nesse ponto em todos os sentidos, é o meu propósito. Mas quando a solidão bater, ajude as pessoas. Não seja não só alunos ou só pessoas do dia a dia, mas todo mundo que você puder. Tá? Então fica bacana essa minha reflexão, esse foi meu aprendizado, esse um ano aí de ato, né? Meio parado, meio na rotina, com vários empregos, graças a Deus.
todo aquele vazio que eu senti no processo foi preenchido e está sendo preenchido, né? Mesmo a felicidade não sendo algo permanente, sendo só uma emoção, o vazio não aparece mais, porque o lado espiritual preencheu tudo. Então, assim, que fique de lição isso, a minha experiência, que não vai ser exatamente igual a de vocês, mas que sirva de lição, quem sabe vocês estejam nesse dilema também. Ninguém nasceu para ficar sozinho, tá bom? Um abraço.